Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco da Docton TV, conversando hoje com o professor Américo Galvão, da Rede Docton, e com a professora Magda Cristina Assis Costa, do Centro Universitário de Caratinga, UNEC. Professor Américo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós tivemos aqui no ano passado, conversando um pouco a respeito desse assunto tão pertinente que é em relação ao que se chama de loucura. O senhor está organizando mais uma vez o Papo Instigante com o tema Dizer o Indizível. Tanto o senhor como a professora Magda, que vai estar aqui no segundo bloco, vão ter o papel de explicar um pouco para nós, para a nossa sociedade, qual é a dinâmica desse trabalho. E eu começo pelo senhor. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Professor Oscar, é uma satisfação estar aqui no Direito em Foco, no seu programa, e que tem uma grande diferença de estar sempre privilegiando a palavra e os saberes. E, então, parabenizo, sempre assisto o seu programa e vejo as várias leituras que se faz aqui da realidade, e o que sustenta todos esses encontros é exatamente a palavra. Nós estamos realizando um evento que faz parte da 15ª Semana de Museus. Então, essa programação do Papo Instigante entrou numa programação nacional. Então, qualquer pessoa do país está tendo acesso do evento que vai acontecer hoje aqui, às 19 horas, no Casarão das Artes. Então, esse evento, a gente sempre tem a oportunidade de dialogar com a psicologia, com o direito, e esse ano tem uma diferença da gente estar incluindo o serviço social, que tem uma participação muito importante nos serviços de atendimento aos portadores de sofrimento mental. Mais uma vez estamos convidando, e com muita alegria, que tornou-se uma grande parceira nossa, a professora Magda Assis, o professor Oscar, que teremos a satisfação de debater até devido aos seus últimos movimentos em relação à sua tese sobre os direitos fundamentais, algo que nós realmente estamos preparando debater logo mais. E um convite especial feito ao assistente social, o Wilson Alves, que vai estar trazendo a sua leitura e também a sua militância. Foi uma sua dissertação, o seu TCC, o seu trabalho de TCC, que ele fez focado na questão da lei antimanicomial. Então, acho que vai ser um encontro bacana, um encontro plural, em que a gente exatamente pode construir ali com os nossos alunos e com o público em geral, um conhecimento sobre essa questão dos portadores de sofrimento mental. Essa data não é uma data incomum, é uma data em que, no dia 18 de maio, se comemora em todo o Brasil o Dia de Luta Antimanicomial. Então, todos nós estamos aí afinados, focados, alinhados para fazer essa discussão. Percebendo a pauta do evento, o senhor como psicólogo e professor, a professora Magda como psicóloga, o professor Wilson como assistente social, e aí pode parecer estranho a minha presença como professor do curso de Direito, e é totalmente pertinente justamente por conta da defesa dos direitos fundamentais, dessa inserção do indivíduo no contexto social, a questão da cidadania, da autonomia, da emancipação. Então, eu aqui já estou pedindo licença até para justificar a minha condição como convidado nesse evento, tomando essa liberdade de justificar. Mas, professor Américo, o que fica assim, de importante para esse primeiro bloco, acho que para poder apresentar para o nosso telespectador, é explicar um pouco essa questão do tema, dizer o indizível. Como é isso? Bom, esse tema, ele já faz parte dessa 15ª Semana Nacional de Museus, então dizendo o indizível. E nós preferimos o foco da loucura, discutindo essa questão, porque é exatamente a palavra do louco, a palavra desse portador de sofrimento mental, que não se faz ouvir. E é muito interessante quando a gente começa a pensar sobre essa questão da saúde mental, e é quase um senso comum, é um jargão, dizer que a saúde é o silêncio dos órgãos. Então, quando você não diz nada, quando nenhum órgão está em equilíbrio, então não se denuncia o seu bem-estar físico.
Mas, por outro lado, Lacan vai dizer que doença, né, são palavras não ditas. Né? Então, olha o indizível aí. Ao mesmo tempo que nós temos, né, um conceito de saúde como esse órgão que bem equilibrado, por isso não aponta nada, ao mesmo tempo nós temos nesse silêncio, né, uma facilitador, né, das doenças, né, do totalmente sofrimento mental. Contraditório, né? Contraditório. Então, o indizível, ele perpassa, porque a palavra que faz mediação entre sujeitos, né, a palavra que nos propõe uma civilização realmente em que todos possam se entender. Né? Tem uma questão tão interessante quando a Marilena Chauí vai dizer que a violência é a falência da palavra. Né? Então, porque exatamente o nosso estado civilizatório, ele se estrutura através da palavra. Então, dizendo o indizível é exatamente uma possibilidade de nos levar a uma reflexão em relação a esse tema, né, dos portadores de sofrimento mental, que tem a sua palavra não escutada, não é? Tem a sua palavra, às vezes, não dita ou desacreditada. É importante, professor, dizer que no mundo nós temos um registro de mais de 400 milhões de pessoas portadoras de sofrimento mental. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde aponta 23 milhões, não é, de brasileiros que se encontram nesse espaço. E a gente, então, é um contingente muito alto, não é? E que a gente percebe aí, desses 23 milhões, pelo menos 5 milhões já estão em estado moderado para grave, não é? Então, é muita palavra cortada, não é? É muita dificuldade de perceber que sociedade é essa, né, que gera esses sujeitos com tanto sofrimento, que é a violência diária, que é a discriminação. Não é? Enfim, a gente percebe que a conquista da saúde mental, ela passou exatamente no exercício do Estado Democrático de Direito, não é? Quando a gente buscou ali, através da luta, primeiro foi a reforma sanitária, no final dos anos 70, e depois a gente dá um passo para a fundação do SUS, não é? O Sistema Único de Saúde, e aí a gente avança mais um pouco, não é? Para a reforma psiquiátrica, que vai ocorrer exatamente em abril de 2001. Então, nós estamos comemorando 16 anos, né, da luta antimanicomial e na lei da 10.216. O que eu percebo interessante na sua fala é que não é um problema do Brasil, né? É um problema mundial essa questão do tratamento com os tidos loucos, porque a ideia de exclusão ela é patente, né? Talvez nunca se tenha pensado como, né, a gente está pensando hoje a questão da inclusão, né, da aproximação, né, de um determinado indivíduo que tem algum tipo de dificuldade, né, para a comunicação, né, para trazer ele para dentro da sociedade. O que sempre se fez era tirar o indivíduo da sociedade. É isso mesmo? Olha, é isso. A sociedade capitalista, ela não engendra, ela não forja uma sociedade com boa saúde mental. Não é? Então, todo esses detalhes que a gente vem percebendo, quer dizer, uma sociedade desigual, injusta, violenta, né, só potencializa o adoecimento. E aí é uma questão interessante quando a gente faz essa abordagem em relação aos dados mundiais e os nossos dados aqui, é que tanto a nível mundial quanto nacional, a gente percebe que 2/3 desses demandantes, portadores de sofrimento mental, não têm atendimento. Não é? Então, entre 75 e 85, não tem um atendimento adequado, que é um problema não só nosso, mas um problema mundial. Não é? Professor Américo, o senhor vê uma perspectiva positiva, né, a partir daquilo que o senhor está enxergando hoje, no que diz respeito ao tratamento, à inserção, né? O senhor vê uma perspectiva positiva em relação a isso, por exemplo, no Brasil? Olha, a loucura, a cada momento, né, nós somos gerando novos tipos de desequilíbrios, né? Então, assim, a forma que a gente vai vivenciando esse cotidiano, a gente vai engendrando. Então, durante muito tempo, o louco, num determinado momento, na Idade Média, eram pessoas que realmente eram banidas, eram excluídas, porque ou elas estavam endemoniadas, ou elas estavam possuídas, ou enfim.
O que a gente percebe hoje é que o nosso futuro, às vezes, ele fica um pouco distante nesse exato momento, porque a gente percebe a cada vez mais agudizar os problemas sociais, não é? Então, a expectativa que nós temos é que quando a gente celebra essa lei antimanicomial, né, essa lei da saúde mental, é a perspectiva de que a gente aprofunde o nível de consciência em relação a essa situação, não é? E que a gente possa realmente produzir uma sociedade mais saudável, mas através de um processo de autoconhecimento. Eu acho muito interessante, estava falando até com a professora Magda, do Bob Dylan, e que ele vai dizer um pouco disso, assim, nos chamam loucos no mundo em que os certos jogam bombas, não é? Então, no momento, o que a gente está percebendo, o staff, né, jogando bomba de todas as formas, não é? A questão de implodindo a Previdência, implodindo os direitos trabalhistas, a questão do acirramento do fundamentalismo, não é? Cada vez mais a gente está produzindo pessoas portadoras de sofrimento mental. Então, eu acho que o grande momento é a gente pensar um pouco sobre essa nossa história. E aí eu só entendo que o afeto, né, o amor, é capaz de fazer essa mudança, não é? O Guimarães Rosa, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Se um pouquinho de afeto na nossa vida já torna a loucura menos danosa, né? Então a gente já afasta um pouquinho mais. Então eu acredito isso, né? Aprofundar o nosso conhecimento, melhorar a nossa leitura de mundo e ao mesmo tempo tendo no afeto entre as pessoas, tendo no compartilhamento das ideias, tendo nas parcerias, uma forma da gente dar um salto de qualidade. O caminho é a inclusão, né? O caminho sempre será a inclusão, não é? E a gente percebe isso, as preocupações, né, que temos quando na reforma, quando no próprio conceito da saúde mental, é exatamente a gente perceber que nesse momento, os alunos que estavam excluídos por serem portadores de alguma deficiência, hoje já já fazem parte da comunidade escolar, não é? Isso não significa que de 10% a 20% do nosso alunado hoje são portadores de sofrimento mental, algo que a gente ainda tem que aprofundar, mas estavam excluídos. A gente percebe um movimento de mulheres, né, vítimas da própria violência social, que hoje estão empoderadas de uma certa forma em participar da nossa sociedade como um todo. Então, eu acho que o processo de inclusão, né, é mais do que a própria promoção da saúde mental, não é? Professor Américo, infelizmente a gente tem que terminar esse bloco, mas eu queria aqui primeiro agradecer o convite do senhor para que eu pudesse participar, né, desse evento que vai ocorrer, o Papo Gigante, né? É motivo de muita honra poder, né, estar lado a lado, né, com o senhor, com a Magda, nesse evento. Muito obrigado mesmo pelo convite. E queria muito agradecer, né, também a presença do senhor aqui no nosso programa, explicando um pouco, né, a respeito, né, da temática, né, num momento tão importante em relação à importância dessa questão antimanicomial. Então, muito obrigado e esse espaço vai estar sempre aberto para a gente poder, né, ter novas discussões acerca desse tema e todos os outros ligados à psicologia jurídica. Ok? Professor Oscar, nós é que agradecemos assim, esse espaço aqui, como eu falei anteriormente, é sempre um espaço que nós temos certeza que vai haver a mediação da palavra, a mediação dos saberes, né? E a satisfação de tê-lo nesse evento, né? Realmente a sua caminhada, a sua trilha, nós temos todo o respeito em relação a ela e hoje é o momento da gente compartilhar também os seus saberes nesse evento. Eu agradeço. Muito obrigado. A gente volta no segundo bloco com a professora Magda Cristina Assis Costa. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco da Docum TV, que conversou no primeiro bloco com o professor Américo Galvão e agora tenho o prazer de receber a professora Magda Cristina Assis Costa, nossa parceira aqui no programa, já participou no ano passado acerca desse tema e hoje
né, eu tenho que te dar as boas-vindas novamente e dizer satisfação em poder recebê-la aqui. Eu que agradeço, né, pelo convite. Na verdade, eu penso que o direito não poderia estar fora dessa discussão, até porque toda reforma ela foi pautada em direitos, né, em leis. Então, essa conversa ela tem tudo a ver, né? Então, eu agradeço muito, é um prazer estar aqui. E bom, eu fico muito feliz também em poder participar desse evento com você, viu, Magda? A gente vai ganhar muito em conhecimento, escutando lá e te ouvindo um pouco acerca dessa questão, né, ligada ao que se pode chamar, né, de loucura. E eu perguntei para o professor Américo no primeiro bloco, Magda, para ele poder explicar essa dinâmica do evento, né, dizendo o indizível. E aí, como psicóloga, eu queria levar essa conversa, né, para o campo mais técnico. Como tratar essas pessoas que, de repente, têm dificuldade nessa comunicação com os seus, né, com os seus pares, né? Como se dá essa questão? O tema, ele tem tudo a ver com o discurso da psicose, que é delírio e alucinação, né? Então, na verdade, a nossa proposta como profissional não é interpretar, mas compreender, né, esse discurso que é delirante. Então, para muitos, isso não pode ser compreendido, né? Mas, na verdade, quando o sujeito psicótico ele se coloca, né, dentro do discurso delirante, ele está colocando ali a sua verdade, né? Então, a grande questão é não mortificar esse discurso e compreendê-lo, né? Clinicamente se faz todo um secretariado, como Lacan dizia, né? Nós somos testemunhos dessa alienação, né? E a grande questão da reforma é uma introdução desse sujeito no campo social, né? Levá-lo à compreensão, né, dos pares, como você disse, né, da própria sociedade, não retirar esse discurso, que é o discurso que constitui o sujeito, mas de uma certa forma compreendê-lo e aceitá-lo. E numa sociedade excludente como a nossa, né, a gente pode chamar, porque isso é mundial, mas a questão do Brasil, né, exclui. Né, a gente comentou aqui no primeiro bloco, né, as pessoas são retiradas, né, do convívio social para serem tratadas. As pessoas elas não são reconhecidas como pessoas capazes de interagir. As pessoas têm medo, né? Uma pessoa com certa dificuldade, né, no sentido do que se pode imaginar como loucura, elas são afastadas das crianças, são afastadas dos idosos, os adultos têm medo de ficar perto por conta de um certo perigo, né, que pode haver. Então, como imaginar uma inclusão de uma pessoa com esse tipo de dificuldade? É muito complexo, né? Não é simples. Por isso que o tratamento é chamado uma clínica em movimento, uma clínica interdisciplinar, né? E o que nós compreendemos que, embora já tenha 30 anos, né, que todo esse movimento acontece, muitos retrocessos, né, hoje nós percebemos ter, né? Tem um caso muito célebre, né, que foi muito compreendido por Freud, que é o caso de um juiz de direito que tem um surto tardio aos 42 anos, um juiz alemão em meados do século XIX, e Freud tem o conhecimento desse caso através de um livro que o próprio paciente escreveu, né, que o próprio Schreber escreveu. E assim, só para tentar explicar essa pergunta, né, que você me fez, imaginem, né, um juiz de direito aos 42 anos, desencadeia um surto psicótico, né, e o delírio dele era místico-religioso, ou seja, ele queria se transformar em uma mulher e copular com Deus e fazer disso uma nova geração, uma nova humanidade, né? Esse sujeito, em meados do século XIX, foi totalmente incompreendido, né? Ele fica 8 anos internado, ele monta uma defesa, né, uma própria defesa, ele sai da internação e ele se estabiliza escrevendo um livro, né, que foi publicado em 1903, Memórias de um Doente de Nervos, né? E Freud não conheceu Schreber, Freud conheceu o livro em 1909 e ele faz uma análise, né, desse discurso. Então, assim, é um discurso que não é compreendido, né? Ver, por exemplo, um juiz de direito querendo copular com Deus, né, e gerar aí uma nova humanidade. Mas se você me pergunta, é esse discurso que eu faço uso no tratamento,
né? A grande crítica da reforma é a mortificação do sujeito, né? É tirar desse sujeito esse discurso que é a verdade dele. Tem até uma frase de Schreber muito interessante em relação à internação, que ele dizia que a internação é um assassinato de almas, né? E por isso que ele luta, né, contra isso durante os 8 anos de internação dele. Então, assim, dizer que é algo fácil não é, nem para os profissionais que lidam com isso. Agora, imagina para o sujeito que tem esse discurso e é um discurso que vem e rompe com uma realidade, né, que anteriormente ele tinha de uma forma capenga, mas havia, né? Então, na verdade, para o sujeito e para nós que lidamos, né, diretamente com esse discurso, é um grande desafio, né? Mas nós observamos que durante todo esse processo muitas coisas aconteceram em relação a essa inclusão. Mas muitas coisas precisam ainda acontecer, porque os serviços que substituem os manicômios não podem se tornar mini-manicômios. Os sujeitos que foram retirados dos hospitais psiquiátricos e foram para casa novamente, não pode fazer daquele lugar um lugar também de mortificação. O trabalho com a família é essencialmente importante, porque se a sociedade e a família não compreende que essa é a verdade do sujeito e não tem como nós retirarmos esse discurso e voltá-lo a uma normalidade, não vai haver tratamento, não vai haver compreensão, não vai haver relacionamento. E a exclusão, ela vai ser contínua. Eu vejo, né, você falando assim, e me chama muita atenção a questão da escuta, né? Como profissional de psicologia, a escuta, ela é fundamental para a compreensão dessa linguagem, talvez não é a linguagem padrão, né? Se a gente vai conversar com uma criança, a gente tem que ter um nível, né, de alcance de entendimento, porque senão a gente inviabiliza qualquer tipo de comunicação. Eu imagino que com as pessoas que têm uma certa dificuldade nessa compreensão tida como padrão, a escuta, ela tem que dar conta de receber e de fazer uma nova codificação. Essa nova codificação é que vai permitir, muitas vezes, a gente individualizar uma certa conversa. E que eu entendo que deve ser fundamental para que, por exemplo, a gente tenha uma família junto com uma pessoa que tem algum tipo de doença nesse sentido mental. A família, se ela não conseguir compreender, né, como está sendo a comunicação daquele indivíduo, ela vai ter dificuldade. Se a família tem dificuldade, né, um profissional tem que entrar em cena para poder contribuir. E se isso não funcionar, como é que a sociedade vai, de alguma forma, recepcionar esse indivíduo na sociedade? Então, essa escuta, né, eu queria que você pudesse abordar qual é o papel e a importância dela para essa aproximação, né, de indivíduos que, às vezes, se comunicam de maneiras diferentes. Como Lacan bem dizia, né, o inconsciente da psicose é a céu aberto, né, está lá, não há recalque, né, não há nada reprimido, né? Então, a grande ideia clínica é sistematizar esses delírios, né, essas vozes que não cessam, né, esse discurso de ordem, né, esse discurso de transformação externa e interna, né? Então, na verdade, é uma organização delirante, se nós podemos dizer assim. É o sujeito da psicose compreender que esse discurso está dentro, não fora, né? Que as vozes não vêm de fora, mas as vozes fazem parte de um aparato psíquico dele, né? E ele ter um controle sobre isso e ele viver a partir disso, né? É claro que é necessário, como eu falei inicialmente, um tratamento interdisciplinar. A medicação, ela é muito importante, não a impregnação medicamentosa, mas a medicação que faz essa mediação, que faz esse controle nessas vozes que não cessam, né? E a escuta, né, que a psicologia oferece nesse secretariado, nessa ordenação, para que o sujeito compreenda e se tranquilize, né, diante dessa avalanche, né, que é esse desencadeamento, essa avalanche delirante, que traz uma grande perturbação. Nós que trabalhamos diretamente com essas questões,
Nós observamos pacientes batendo cabeça na parede, colocando pedra no ouvido, né? Naquela sensação de que há algo externo que invade. Quando ele começa a compreender que a voz está dentro, ele começa a ter entendimento que o controle virá dele, né? E essa ordenância gera ali também uma compreensão familiar, uma compreensão social, uma inserção, né? É possível tratar, mas o tratamento ele é feito em conjunto, é um tratamento em movimento e um tratamento que a gente acompanha, né? Que nós secretariamos toda essa alienação que o discurso delirante traz. A famosa frase do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas para isso você tem que permitir que o indivíduo possa, né, interagir a ponto dele ter uma referência para poder se conhecer. Se você aprisiona, se você interna, se você, né, secciona ele da sociedade, ele vai ficar mais difícil para ele poder ter essa referência social. Sim, e na verdade é um grande sofrimento, né? Tem uma frase de Schreber que eu penso que ilustra um pouco isso, quando ele diz assim, olha, as provações que me foram infligidas, nenhum homem terá passado por coisa semelhante, né? Então é um transtorno mental, né? É algo que vem sem o sujeito ter controle. Né? Nós costumamos dizer que no quadro neurótico o inconsciente ele vaza, né? Ele vem de uma forma deformada para a consciência e às vezes nos atormenta da mesma forma. Agora imagina isso a céu aberto, imagina uma voz tagarelando o tempo todo e ordenando, né? E fazendo do sujeito uma maquete, né? Então, na verdade, quando ele compreende que essa voz faz parte de uma estrutura, ele tem entendimento que ele pode sim, né, não anulá-la, né, mas controlá-la. Infelizmente, caminhando para o fim, professora Magda, eu fiz a pergunta para o professor Américo no bloco anterior, se com a atual conjuntura a gente pode esperar uma perspectiva positiva. A senhora acha que a gente pode acreditar numa perspectiva positiva no que a gente está verificando em relação aos tratamentos, à legislação? Como a senhora enxerga isso? Toda reforma ela faz parte de um sistema da saúde, ela está inserida, né, dentro do contexto do SUS, enfim, né? Os 30 anos da luta antimanicomial, ela traz um marco também do nosso país hoje, como que está, né? Como que as coisas estão se modificando, enfim, né? Nós profissionais, né, da psicologia, nós acreditamos, sim, que as coisas podem ter uma continuidade, né? Mas nós não podemos olhar, né, esse dia 18 agora de uma forma contemplativa. 30 anos da luta, como isso, né, foi bom e tal. Eu penso que muitas coisas devem acontecer ainda. Porque, na verdade, toda reforma ela se sustenta numa vontade política, né? Ela se sustenta num fazer de projetos, de leis, né? Um emaranhado de questões que faz com que isso, de fato, seja proeminente numa sociedade e num saber clínico. Então, é uma conjunção de situações, né, que requer recursos, projetos, vontades e interesses, né? Então, nós acreditamos, né? Não podemos deixar de acreditar pelo sujeito da psicose, pela família do sujeito, né? Porque a família ela entra nesse emaranhado de sofrimento psíquico também, né? E por todo um saber clínico, profissionais que estão envolvidos há anos nesse projeto, né? E que esperam sim que as coisas continuem e que pontos que estão dentro de um retrocesso sejam também alinhados, né? E que de fato esses serviços que substituem o hospital psiquiátrico, os manicômios, concedam a esse sujeito um lugar digno. Né? É esse o nosso desejo. Eu também acredito que é isso que a sociedade espera, né, de um modo geral. Queria muito agradecer aqui a sua presença, né, novamente, dizer que esse programa ganhou muito, né, com essa conversa, porque lança luz sobre um problema que muita gente de alguma forma está envolvido e que o Estado precisa dar uma resposta e a sociedade precisa também, né, se envolver para que a gente possa ter resultados, né, muito melhores que a gente tem hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui,
né? É sempre um prazer estar com o professor Américo em discussões também. É um privilégio para a psicologia fazer parte desse debate hoje à noite, né? Os alunos são muito engrandecidos nessa discussão. E como eu disse inicialmente, tem tudo a ver com a ciência do direito, né? A psicologia, ela tem esse intermédio aí, né? E esse privilégio de adentrar por outras ciências, né? Eu agradeço muito estar aqui. Ok, muito obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.